Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Oi, Carol, bom dia. Bom dia! Bom dia, Lucas, Lu. Bom dia, bem-vinda. Ouvintes. Lu já estava ali dançando a musiquinha. Já, no ritmo da trilha. Contagiante, aí, ó, pra cima. Que delícia, isso aí. Tem que acordar com essa animação, né, não? Uhul. Na hora da semana nova, iniciando esse mês de maio, falando das mamães, das maminhas, das mamães. Das mames. A gente está aqui trazendo, esse mês vamos trazer várias mamães e mulheres elétricas maravilhosas para comporem os quadros aqui dessas entrevistas e de conteúdo. E, enfim, para desejar aí todas, né? Claro que mãe é mãe todos os dias, toda hora, 24 horas, 7 dias por semana, não tem trégua, né, gente? Isso é uma função que realmente não tem férias. Mas a gente precisa tirar um tempinho para poder homenageá-las, falar um pouquinho sobre essa realidade, o que é ser essa mulher contemporânea aí, não só no Brasil, né, gente, mas no mundo. E por isso que para estrear, então, essa semana, esse mês, na verdade, né, dessa data tão especial, esse mês tão especial, eu tenho como convidada essa semana a Juliana Amorina, tá? A Juliana, hoje, ela é defensora da ideia de que a educação inclusiva pode tornar o mundo um lugar melhor, tá? Ela é fonoaudióloga e mestre em saúde da comunicação humana pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E ela hoje também está à frente como diretora, né? Diretora-presidente do Instituto ABCD, que é uma instituição sem fins lucrativos e que trabalha desde 2009 para melhorar e desenvolver a vida de pessoas com dislexia e outros transtornos de aprendizagem, tá? Gente, a dislexia hoje afeta 10 milhões de brasileiros, então é uma questão, assim, de saúde mesmo, e da questão da gente poder ter um olhar mais sensível para todas essas crianças, na verdade, quando são diagnosticadas, geralmente são crianças, obviamente, no período de alfabetização, e ela traz para a gente um olhar muito claro e sensível sobre o que é a dislexia. Muitas vezes há uma certa confusão se a dislexia é uma questão genética, se a pessoa desenvolve isso ao longo da vida, se é uma questão que se nasce com ela. Então ela veio trazer aí algumas informações. A nossa entrevista foi extensa, inclusive porque a própria Juliana vive aí os desafios da maternidade atípica, tá? Porque ela também é mãe do João, de 5 anos, que é diagnosticado com a paralisia cerebral. Então, assim, ela conta um pouquinho sobre os desafios de ser uma mãe de uma criança, né, atípica, e como ela também é uma profissional à frente da dislexia, do processo todo da inclusão, ela fala muito sobre os cuidados, os desafios, as soluções e tudo que está sendo feito em torno, e também o que é a dislexia. E hoje ela trouxe um pouquinho dessa nossa conversa. Vamos ouvi-la? Vamos. Então, Carol, a dislexia é um transtorno específico da aprendizagem e nesse contexto de definição, a palavra específico tem um significado bem importante, porque ela determina que é uma condição que afeta especificamente a aprendizagem. Então, todas as outras habilidades relacionadas ao potencial intelectual, à capacidade de criatividade, a criança não vai apresentar dificuldades. Então, uma outra forma de também entender a dislexia é defini-la como uma dificuldade inesperada para aprender a ler e escrever, porque durante todo o desenvolvimento, né, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento social, o desenvolvimento da fala, não tiveram dificuldades significativas, e no momento que a criança entra na escola, ela começa a enfrentar dificuldades no processo de alfabetização. Então, para o processo de identificação e diagnóstico, as primeiras características ficam evidentes na pré-escola, né, quando a criança tem dificuldades para aprender as letras do alfabeto, para aprender escrever o seu próprio nome e até para fazer atividades em grupos que envolvem percepção de rimas, músicas e ritmos, né, em que a criança tem que identificar os sons das palavras. Isso é a grande dificuldade da criança, do aluno com dislexia. E aí, Carol?
Bom, isso é essa parte, né, falando um pouquinho sobre as dificuldades da criança. Porém, durante a nossa conversa, a gente também falou muito sobre os desafios da família. Com a mãe, né, obviamente, na sua maior parte, essa carga cai sobre a mãe, mas, obviamente, há famílias que são mais envolvidas nessas questões e também são divididas. Mas como que isso afeta emocionalmente as famílias, financeiramente as famílias, a questão da autoestima da criança e todo o cuidado e o apoio que essa família precisa aí para poder trazer uma leveza para esse processo que acompanha essa pessoa para sempre. Então, a dislexia ela é diagnosticada na infância, ela não é uma questão adquirida, a pessoa já nasce com isso e ela permanece ao longo da vida. Porém, há ferramentas, né? Há intervenções com acompanhamento, psicólogos, fonoaudiólogos que acompanham essa criança para amenizar esse processo e fazer com que ele seja um pouco mais fluido. Então, são aí assuntos que muitas vezes a gente deixa de falar ou deixa de dar esse olhar mais atento. Então, a gente está trazendo essa semana um pouquinho sobre esse assunto através de uma mãe, né, que é a Juliana aí, que tem tanta experiência, não somente profissional, mas também como mãe, mulher aí também do João. E a gente vai trazer um pouquinho dessa realidade, do que é ser uma mãe atípica na próxima quinta-feira aí, que a gente vai trazer um pouquinho mais da Juliana. Pode ser? Pode ser, mais da Juliana na quinta e da Carol também. Então até lá, um beijo. Maravilha. Até lá, beijo, gente. Beijo, até lá. 10h42.